Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a matriz de transporte brasileira. Vamos entender como é que os transportes acabam acontecendo e como é que é feito justamente essa movimentação de cargas e de pessoas no nosso país. Para a gente poder entender todo esse processo, vamos classificar esses modais de transporte. E essa classificação, ela vai levar em consideração os seus fatores de construção, de manutenção e sua produção. Essa produtividade de carga também vai ser bastante interessante para fazer um contraponto da importância e da quantidade dessas redes e dessas formas de transporte no Brasil. Vamos combinar assim? Então, vamos começar aqui pela divisão geral. A divisão da matriz de transporte ela vai ser classificada em transportes terrestres, transportes aquaviários e transportes aéreos ou aeroviários. Isso a gente aí é relativo. Vamos entender então que esses aqui são os três principais plataformas, as formas com que eles acabam acontecendo. Dentro do setor aqui dos transportes terrestres, que é o tipo de transporte onde ocorre o deslocamento justamente por terra, ele vai ser caracterizado através do meio ferroviário, do rodoviário e do metroviário. O metroviário é importante salientar que ele vai acontecer sempre para a mobilidade urbana. Dentro das grandes metrópoles, onde já estamos aí com uma concentração de população muito elevada, uma alta densidade populacional, vai gerar o que nós chamamos aqui de congestionamentos, de tráfego intenso nas cidades. Então, para melhorar a mobilidade das pessoas, eles são criados então transportes subterrâneos, vias que vão acontecer de maneira subterrânea por trilhos que vão ligar pontos estratégicos de grandes centros, como é o caso de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Salvador, que vão ser organizados justamente num sentido de melhorar as condições de ida e volta das pessoas que se deslocam diariamente, seja a passeio ou principalmente ao trabalho. Dessa maneira, então, é de extrema importância esse meio de transporte, que vai fazer a ligação das pessoas não só numa cidade, ligando bairros, mas também podendo ligar diversas cidades de uma região metropolitana. Então, temos aí essas companhias que vão fazer esse sistema de deslocamento urbano. Normalmente, ela é feita por concessão privada e também, em alguns casos, temos aí algumas controladas pelos municípios ou por órgãos gestores de regiões metropolitanas. Então, é um via terrestre que é próximo do setor ferroviário, mas como temos aí essa característica de ser subterrânea, ela vai ter uma alta velocidade e transporte básico de passageiros. Mas aí nós temos o setor ferroviário, o sistema ferroviário, que durante muito tempo no Brasil foi controlada pela Rede Ferroviária Federal e por algumas subsidiárias estatais de origem dos estados, como é o caso da Ferroeste, no estado do Paraná, a FEPASA, em São Paulo, e várias companhias de transporte ferroviário, que hoje elas estão aí condicionadas à concessão de empresas particulares, de grandes empreendedores particulares da iniciativa privada que faz hoje o controle e a logística do transporte ferroviário. Foram divididos em diversos pontos essa malha ferroviária que é bem utilizada no Brasil, principalmente para o transporte industrial dos principais pontos de indústria e de produção de economia primária para o escoamento aos portos. Grandes portos do Brasil precisam dessas estradas de ferro para manter um fluxo de trabalho dentro dessas áreas portuárias, onde vamos ter aí essas
condições de desenvolvimento de exportação que vai melhorar a balança comercial do Brasil. Sempre lembrando daquela ideia de exportar mais do que importar, mas a importação também pode ser utilizada por vias terrestres. É importante lembrar que a parte do sistema ferroviário brasileiro, ele é essencialmente formado por carga. É utilizado carga, fora pontos específicos na parte ferroviária que é utilizado como turismo em áreas históricas, como, por exemplo, a região litorânea do estado do Paraná, a Estrada Real, regiões onde nós temos aí pequenas estradas no Nordeste e também na região do Rio Grande do Sul. Vamos ter estradas de ferro voltadas à utilização de passageiros para a parte turística ou também partes mais urbanas, onde vai ser aí um complemento do sistema metroviário. E aí é o caso de companhias de trens metropolitanos que vão fazer essa ligação de algumas cidades metropolitanas para o sistema metroviário. Fora isso, ela é em grande parte predominante aí para a produção de deslocamento de cargas, principalmente setores primários e secundários. Aí chegamos no principal sistema de transportes do Brasil, o sistema rodoviário. O Brasil, com o tempo, adotou uma característica de ser um país de transporte rodoviário. As estradas de rodagem, elas são muito importantes no Brasil. Temos no Brasil hoje 210 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e cerca aí de 1,3 milhão de estradas não pavimentadas. Então nós temos o sistema rodoviário tendo como uma das principais fontes aí de transporte, uma principal matriz de transporte brasileira. Então nós temos a característica básica de divisão dessas estradas. Muitas delas hoje estão concessionadas, estão sob aí o cuidado das empresas particulares, da iniciativa privada, que acabam aí cobrando o pedágio para a utilização dessas estradas em troca da manutenção dessas estradas, da melhoria e de sistemas de infraestrutura que as pessoas que estão a passeio com seus automóveis ou com que os caminhões precisam aí nessas viagens. Então, temos essa parte da iniciativa privada e também as estradas que estão sob o domínio e a concessão do órgão do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que é o DENIT. Então nós temos aí essa característica importante na hora de falarmos dessa estrutura. Mas nós temos aí uma divisão também do sistema rodoviário em rodovias estaduais e rodovias federais. Para a gente poder entender essa situação, as rodovias estaduais, elas sempre vão ter o seu nome da estrada com o nome do seu estado. Então, em São Paulo, as estradas estaduais, elas vão começar sempre com a sigla SP. No Paraná, a sigla PR. Em Santa Catarina, SC. Na Paraíba, a sigla PB. Em Pernambuco, PE e assim sucessivamente. E aí vai ter um sistema próprio de numeração para cada estado. Já as rodovias federais, aquelas que são de propriedade da União, nós vamos ter sempre aí a sigla BR. E é assim que nós normalmente nos referimos às estradas no Brasil. Ah, aquela BR tal que você pega ali e vai chegar em determinada cidade. Ela tem uma classificação de numeração. Ela vai ter a classificação que começa com 0, como a BR 050, a 03, enfim. A BR que vai começar com 1, como a BR 101, a 116, por exemplo. Vamos ter as que começam com a numeração 2, que vai ter a 277, a 207, a 201, enfim. Vamos ter a de número 3, a 376 principalmente, e aí 4, 5, 6 e 7. Mas existe um motivo para esses números? Sim, essa é uma classificação também estratégica para entendermos aí as estradas do Brasil. Quando a gente tem as estradas que começam com 0, ela fala das estradas radiais. Todas as estradas que começam na capital federal, no Distrito Federal, cidade de Brasília, e vão para todos os cantos do país,
começam sempre com o número 0 e a partir daí, dependendo do seu ponto, ela vai sendo classificado de 001 até 099. Nesse sentido, então, nós temos depois as que começam com o número 1, que são as rodovias norte-sul, que começam sempre aí com o número 1 e elas vão ter sempre aí uma organização longitudinal. Ela vai ser sempre ou de norte a sul ou de sul a norte. Exemplos aí das duas principais e maiores estradas do Brasil, a BR-101, a que pega todo o litoral do Brasil, e a 116, a que faz a maior extensão de todas. Nós temos aí a que começa com o número 2, que são as transversais, que ligam aí partes do litoral ao interior e até outros países, como é o caso da BR-277, que liga o Porto de Paranaguá até a entrada da Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, ali divisa com o Paraguai. Nós temos também as diagonais, que começam com o 3, que elas sempre vão fazer de nordeste para sudoeste ou de noroeste para sudeste e vão ser importantes vias de integração. A 4, a 5 e a 6 são rodovias mais focadas aí em partes mais especiais, em abastecimento e alimentação de outras estradas, e as de número 7 vão ser de parques nacionais. Então nós temos essa classificação da rodovia e do sistema terrestre. O sistema aquaviário é aquele transporte que é realizado por meio de lagos, de rios, de mares e classificados como transportes marítimos e transportes hidroviários. O Brasil ele tem uma importância desse sistema marítimo num sistema de cabotagem. Ele vai fazer a ligação de diversos produtos e cargas entre os portos brasileiros, fazendo uma redução aí de utilização de vias terrestres quando não tem muito essa opção. Dessa maneira, então, os portos acabam não recebendo somente produtos de fora do país, mas também recebendo entre os portos, um sistema que passamos a chamar de sistema de cabotagem. O sistema hidroviário é importante também para o escoamento de alguns produtos, principalmente produtos primários, que vão acontecer em trechos de rios navegáveis no país. Então, vamos ter aí, principalmente no norte do país, toda a bacia do Rio Amazonas, vamos ter parte das bacias do Paraná e do Paraguai e também algumas outras espalhadas no Brasil. Vamos ter então essa importância do uso do navio, do barco e das balsas, que vão ser bastante importantes nisso tudo. Além disso, nós temos o sistema aéreo, que é o sistema de transporte de todos eles o mais rápido. E ele é utilizado para cargas e para as pessoas também. Mas precisamos levar em consideração que, como é um transporte muito rápido, ao mesmo tempo ele é bastante caro. Então ele tem um foco principal ao transporte de pessoas, o transporte aéreo. Claro que existe uma estrutura de carga também sendo movimentada pelas aerovias, que são extremamente importantes, principalmente a aerovia que sai da Zona Franca de Manaus até o Mercado Consumidor de São Paulo. É uma região também de um fluxo de cargas pelos aviões, mas ela é uma das mais rápidas do mundo e ao mesmo tempo uma das mais caras, por isso que é utilizado somente em pontos específicos. A grande parte do sistema aeroviário é feito para os passageiros. Eu espero que você tenha entendido esse apanhado geral da matriz de transporte brasileira e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!